Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, digital HD e todas as redes sociais. Estamos iniciando mais um programa Marcos Alves Entrevista aqui em nossa emissora, com muito carinho para você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia sempre aqui com a gente, tá bom? Recebendo hoje, com grande prazer nesse programa, enorme satisfação, muita honra. Ele é professor e também diretor administrativo financeiro das escolas FISC, Assis, Cândido Mota, Assis, vai falar para a gente um pouquinho dessa história magnífica e fantástica de muito sucesso aqui em nossa cidade e na região, tratando-se de Cândido Mota. Tudo bem, seu Toninho Queiroz? Prazer aqui na TV Mais, da mesma forma. Muito obrigado. Prazer é meu. Pela vinda. Nosso, né? Da FISC toda também. Ok. Para falar da FISC, uma escola de renome internacional. E aí, como que o senhor trouxe a FISC aqui para a nossa região, iniciando-se em Cândido Mota, depois para Assis, engrandecendo ainda mais a nossa cidade? Bem, a FISC iniciou no Brasil em 58. O Mr. FISC tinha um parente dele, eu acho que um irmão ou primo dele, algo assim, que trabalhava no consulado em São Paulo. E ele veio visitar esse parente dele e acabou se enamorando do nosso país. Ele se apaixonou pelo Brasil e ficou vivendo aqui, fazendo um ping-pong, indo para os Estados Unidos e voltando mais, fixando residência em São Paulo. Iniciou na Água Branca em 1958. Eu me lembro quando era adolescente e eu via o Mr. FISC pela televisão, acho que o pessoal da minha idade deve lembrar disso, ou próximo da minha idade, quando assistíamos o Mr. FISC pela TV Tupi, que hoje é a Rede Globo Televisão. E ele dava as aulas de inglês através da música, iniciando com a letra de música. Então ele havia a letra de música escrita na lousa, numa parede, vamos dizer assim, que seria uma lousa também, né, improvisada, e ele ia batendo com a varinha dele, fazendo a leitura das palavras e ensinando como se ele Sim. Toda a letra de música, né? Depois ele tocava música, me lembro muito bem disso, e eu ficava fascinado por aquilo. Aliás, eu já tinha uma certa noção de inglês na época, então eu consegui entender um pouco do que ele mostrava, mas mesmo assim eu aprendi muito com ele. Depois, por uma grande sorte do destino, eu acabei entrando na Rede FISC em 1979, onde nós iniciamos as nossas atividades em Cândido Mota. Depois, quando chega em 72, em 82, 3 anos depois, nós montamos a escola aqui em Assis. Perfeito. Então a FISC em Assis, Cândido Mota, 40 anos. Em 58 iniciou no Brasil. E tem um filme aí, que nós vamos passar agora, dos 60 anos das escolas FISC. Acompanhe com a gente. Eu nasci na década do rock. E como ele, cheguei para revolucionar. Cresci vendo o homem chegar à lua e me acostumei a grandes conquistas. Assisti heróis ganharem o mundo. Vi pessoas usarem a voz para mudar um país e suas trajetórias. Vi uma invenção deixar o planeta menor e os sonhos cada vez maiores. Em 60 anos, eu vi muitas coisas, inclusive a história de um povo que aprendeu a falar a língua do mundo. FISC 60 anos, fazendo o mundo ouvir você. Que belo filme, hein, pessoal? Que belo filme, FISC 60 anos. É a maior rede de escolas de inglês que nós temos aí, né, seu Toninho? Uma das principais... Eu penso que sim, nós fomos um longo tempo a maior rede e depois outras redes surgiram, mas continuamos ainda. Há poucos dias, da semana passada mesmo, pelo WhatsApp eu soube que nós temos uma unidade em Orlando.
Em Orlando. Às vezes pode perguntar, mas por que tem uma escola de inglês dentro dos Estados Unidos? É exatamente uma escola de inglês para se ensinar inglês para brasileiros que se imigram para os Estados Unidos. Então, aí eles vão estudar na FISC, que é um nome que todo mundo conhece. Certo. É muito comum você viajar pelo mundo, o Marcos, eu conheci alguns países da Europa e alguns brasileiros que eu encontrava, não, eu estudei na FISC, eu estudei. Muitos brasileiros que estão viajando por aí já passaram pelas escolas FISC, espalhadas pelo Brasil todo. Né? Milhares. Nós temos unidades em vários continentes, né? Nos 5 continentes. Né? E agora, nos Estados Unidos, a última agora foi na cidade de Orlando, que eu fiquei sabendo, uma unidade que já está funcionando há 2, 3 anos lá. Eu nem sabia, fiquei sabendo pelo WhatsApp, por coincidência ontem. Que legal. Escolas FISC. Sr. Toninho, o senhor conheceu o Mr. Fisk? Fala pra gente desse primeiro contato com o Mr. Fisk. Pessoalmente, assim, muito quando legal. A FISC completou o Jubileu de Prata, completando 25 anos do Brasil, eu participei de uma reunião com o Mr. Fisk em São Paulo, e com toda a equipe, e foi a primeira vez que eu tive contato pessoal com ele. Uma pessoa muito simpática, ele se doou plenamente para o ensino da língua inglesa no Brasil, porque ele já falando português, aquele jeito dele de falar com um pouco de sotaque, ele conservou isso até falecer. Então o Mr. Fisk, ele nessa época, inclusive nesses dias que nós estávamos em São Paulo nessa reunião das unidades, ele chegou a ministrar uma aula, de 1 hora aula, que nós, os vários diretores e professores estavam presentes, e nós assistimos com ele. Foi muito interessante essa aula, que eu guardei muito sobre a colocação a respeito do famoso verbo to get, na língua inglesa, todo mundo fala, mas get, o que significa to get em inglês, né? Aí ele, nunca me esqueço do momento em que ele disse assim, existem mais de 300 combinações com o verbo to get em inglês. Imagina só, você saber mais de 300, ou chegar a conhecer 300 combinações, né? É muito difícil, né? Então... Mas fala pra gente, o pessoal está curioso. Foi muito curioso. Get to get. Na verdade, to get significa obter, conseguir... Comprar. Comprar, principalmente comprar, né? To get. Did you get me? Você me entendeu? Até entender o verbo to get significa. Legal. Né? Então há muitas combinações, fora as expressões idiomáticas. Isto é, o get com preposições, com advérbios, onde vão surgir novos significados. Né? E assim por diante. Muito legal. O senhor mencionou o falecimento do Fisk, sim, foi agora em Mr. fevereiro, então, né, Sr. Toninho? Infelizmente. Infelizmente. Uma grande perda, Ele né? parte, grande perda. Perda irreparável. Sim. E ele esteve o ano passado no Congresso Internacional em Florianópolis. Infelizmente eu não pude comparecer por questões pessoais, mas ele foi de cadeira de rodas, ele já estava bem velhinho, aos 94 anos, ou perto disso, né? E ele nunca deixava de comparecer, ele sempre se esforçou muito, lutou até o fim da vida dele, dirigindo a empresa dele, né? Mas, infelizmente, ele partiu, né? Foi um acontecimento muito triste para todos nós, principalmente com quem conviveu com ele, com quem dialogou com ele, certo? Eu me lembro uma ocasião, até a minha filha Cláudia, que trabalhava comigo, ela comparecendo numa das reuniões em São Paulo, que eu não pude comparecer, ela esteve lá, e ela falou, manda um abraço para o seu pai. Olha que legal. Ele se lembrou de mim. Sim. Eu fiquei muito orgulhoso disso, porque na ocasião nós já tínhamos 1000 escolas espalhadas, né? E nós somos uma das unidades. Sim. Né? Então, fiquei envaidecido disso, né? Ele se lembrou de mim. Então, ele era um homem voltado
para toda a rede, para todos os proprietários, seja uma pequena escola de inglês, média ou grande escola. Parabéns, Antônio. Muito obrigado. Mesmo, diretor administrativo financeiro das escolas FISC, Assis Cândido Mota Assis. Se você ainda não conhece, visite hoje mesmo uma unidade FISC. Os endereços na tela aí para você, aqui no rodapé, os telefones. Entre em contato e aproveite, fale para o seu Toninho, toda a sua equipe de trabalho, que você assistiu aqui na TV+, canal 22, canal 41 e também nas redes sociais. Só para finalizar, seu Toninho, poderia ficar aqui conversando com o senhor aqui longas horas, papo muito gostoso, muita coisa para se falar, né? Essa aptidão, essa paixão por ensinar, né, foi transmitido para as filhas, né? Sim. Hoje as filhas que estão seguindo. Minhas duas filhas, Cláudia e Patrícia. A Cláudia e a Patrícia, né? Isso é muito gratificante para um pai. Demais, nossa. E a competência delas também. Sim, claro. A mesma trajetória. Da mesma forma, puxa vida, é mais do que gratificante, né? É uma coisa que toca fundo o coração e não há palavras para agradecer. Não há palavras para agradecer a Deus a sequência da escola, a continuação pelos filhos, né? Que vão herdando da gente, o legado que a gente pode oferecer é esse, né? Você mostrar o caminho da aprendizagem, do ensino, e felizmente elas me acompanharam e deram sequência. A Cláudia não mais, porque a Cláudia mudou-se de estado, mas a Patrícia que está dando a continuidade maravilhosamente, firme e forte, e cada vez mais crescente e progredindo cada vez mais. E por falar na Patrícia, nós estaremos com a Patrícia aqui também, daqui a pouquinho, não sai daí, conversando um pouquinho mais sobre a didática FISC, o método FISC, a formatura que foi realizada recentemente na escola FISC, e você vai acompanhar com a gente, ok? Já, aguarde. This is your life, this is your call, you got it going, you know you want it all, spread your wings and fly away, the world is yours to take, so do it your way. Na FISC você aprende com o CyberFISC, uma plataforma online gamificada que só o melhor centro de ensino tem. Vem pra FISC, FISC Your Life. E voltamos, pessoal, dando sequência nas escolas FISC, um assunto interessante aqui. Falamos com o senhor Toninho Queiroz, que é o diretor administrativo financeiro da FISC. E agora vamos falar com a Patrícia Pires, que é uma das filhas do senhor Toninho Queiroz, que está na escola FISC já há 30 anos e diretora pedagógica. Patrícia Pires, bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. Muito nos honra a sua presença. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E fala pra gente dessa sua experiência, então, nas escolas FISC. Eu comecei muito nova, né? Eu comecei com 13 anos ali, ensinando as crianças no início, porque eu também já era uma criança ainda, né? 13 anos? 13 anos. E logo assumi meus grupos e por aí foi, né? E com o tempo, com mais maturidade, a gente vai tomando conta de outras coisas. Já comecei a me ocupar com a parte pedagógica das escolas, né? Este ano estou mais voltada à direção. Então, sou a diretora pedagógica, temos um coordenador nesse semestre, que nos ajuda com as atividades comemorativas e também com os professores, com os treinamentos. Então, eu me divido entre a direção, a coordenação e as aulas, que ainda não posso deixar minha paixão, que são as aulas. Patrícia, vamos dizer assim, papai e mamãe assistindo lá a nossa entrevista agora, a partir de que idade a pessoa, o garotão, a menina, pode ingressar na escola? As crianças, a gente costuma dizer que são uma página em branco, né? O que você escrever fica. Diferente de um adulto que já vem escrito, você tem que ir apagando e corrigindo, né? Então, a criança, quanto mais cedo, melhor, né? Quantos casos nós temos de alunos aí com 13, 14 anos já formados em inglês? Na última formatura, na última semana mesmo, a qual vocês estão vendo as imagens, né? Temos alunos de 13, 14 anos formados. Então, começaram muito pequenos, né? Aí você já não tem essa preocupação de entrar na faculdade, ao mesmo tempo tendo que estar estudando uma língua, porque isso já foi feito, né? O trabalho já foi feito e o investimento já foi feito pelos pais, né? Então, nós assumimos crianças aí a partir do penúltimo ano do ensino infantil,
né, com mais nova inovação da FISC, que é chamado Magic Way, uma nova linha, Yellow Book. Então, crianças de 3 anos e meio, 4 anos, já temos cursos para essa faixa etária. Crianças 3 anos e meio, 4 anos. Sim, que nem alfabetizadas estão, mas já podem aprender uma língua. Que beleza, né, Patrícia? Sim. E você já tem essas turmas, então? Já temos turmas acadêmicas, a qual o professor ensina todos ao mesmo tempo, turmas personalizadas, até 6 alunos por sala, cada um possui um tablet que vai seguindo no seu ritmo, e turmas e alunos VIP, né, que ele mesmo pode escolher o seu horário, o seu dia, né? Então, isso para todas as faixas etárias, começando de 3 anos e meio, 4 anos. A partir disso, sem limites. Sem limites. Sem limites. É isso aí, aprenda inglês, meu amigo. Você sabe falar inglês? Do you speak English? Vamos lá, vamos aprender inglês, que faz muito bem e desenvolve, falando em criança e até mesmo adulto, um desenvolvimento pessoal, né, Patrícia? Com certeza, Marcos. A gente percebe... A pessoa se torna diferente. Sim, ela tem um diferencial, né? As pessoas, a gente tem percebido pessoas com mais idade, aí a gente diz que é o público da melhor idade hoje, né? E não da terceira idade mais, mas o público da melhor idade hoje querendo fazer os cursos, né? Fazendo os cursos e dizendo o quanto melhoraram da memória, né, como melhorou pensar, raciocinar, até mesmo em português, a resolução de problemas do dia a dia se tornaram mais fáceis, porque exercita uma área do cérebro que você não está habituado, né? Sim. No dia a dia com as coisas, né, todo o facilitador que nós temos em português, toda a facilidade que a gente tem com a internet. Então, esse público tem nos procurado muito e é muito gratificante ver o resultado de alunos da melhor idade aí, tendo ótimos resultados nas avaliações ou até mesmo em livros que não exigem isso, mas não tem limite, foi o que a gente estava dizendo. Além da autoestima também, né? Sim. Elevado. Sim, e viajando para o exterior, né? Eles viajam e depois voltam para o Brasil dizendo e agradecendo a escola, agradecendo o método, dizendo, olha, pude me virar lá no exterior sem grandes dificuldades e praticamente sou fluente. Então, a gente fica muito orgulhoso com isso, né? Nossos alunos, eles saem fluentes, Marcos. Essa formatura mesmo, a qual a gente vai mostrar as imagens, alguns começaram enquanto crianças, com 7 anos, ou melhor, de 7 a 8 anos, e fizeram cursos ao longo desse tempo, por 7 a 8 anos, e se formaram, né? Outros começaram há 3 anos e meio, porque já começaram em fase adulta, mas ambos os grupos saem fluentes. Até no dia da formatura eu disse para eles, falei, vocês se lembram do primeiro dia de aula, quando eu disse, vocês vão sair daqui fluentes? E alguns de vocês podem até ter duvidado da minha palavra, mas hoje vocês acreditam que isso foi verdade, e vocês provam isso. E tivemos bonitos depoimentos sobre isso, no dia da formatura dos alunos. E se quiserem dar sequência, como que funciona isso? Muito bem. Esse pessoal que passou pela formatura na semana passada, eles na semana que vem, em dia 28 e 29 de junho, vão prestar o MET. MET vem a ser Michigan English Test, que é um exame internacional. A FISC hoje é reconhecida internacionalmente, isso é importante dizer. E esse exame é feito na nossa unidade, ele vem dos Estados Unidos, vem da Universidade de Michigan, e nós aplicamos nas nossas unidades e ele volta para os Estados Unidos para ser corrigido lá. Então, ele demora alguns meses para voltar, né? É um trabalho mais minucioso. E quando ele volta, como eu te disse, a aprovação desses alunos tem sido grande e ele já volta com a certificação internacional para esses alunos, né? Atestando que o método funciona e que esse aluno é reconhecido internacionalmente. E esse exame é um exame que pode ajudar esse aluno em termos de currículo, né? Enriquece muito o currículo dos alunos. Além do mais, ele pode conseguir admissões em bolsas de estudo, em algumas universidades que aceitam o MET como diploma internacional. Que legal, hein? Muito legal. E vamos falar também, tem pessoas, né, que precisam, para mestrado, doutorado, o TOEFL, né? Sim, o TOEFL e Proficiency. Fala pra gente. Sim. Quando os alunos terminam essa primeira fase, vamos dizer, a mais importante da formatura, no mesmo dia a gente acaba divulgando isso, dizendo, olha, vocês não precisam parar por aqui. Vocês podem alçar voos mais altos, né? Vocês que queiram fazer proficiência, queiram fazer TOEFL, e eles questionam, mas para que vai me servir isso, né? Alunos que queiram ingressar em
cursos de mestrado e doutorado precisam ter proficiência em uma língua. Então, se o aluno acaba obtendo essa certificação, nós preparamos o aluno, né, e as cidades são centro-aplicadores mais próximos, Marília e Londrina, unidades FISC dessas cidades. Ele se prepara durante 6 meses na nossa escola e presta essa proficiência nessas cidades. E muitos têm passado e para ingressar em doutorado e mestrado, ele não precisa submeter a avaliação que a universidade pede, porque ele já é proficiente em língua inglesa. Então, isso é um passo muito grande, né? Não precisa, ele se isenta de avaliações para atestar que ele tem um bom nível de inglês, sendo que o nosso já supre essa necessidade. Sim, muito legal. Pessoal, Patrícia Pires, diretora pedagógica das escolas FISC. Assis Cândido Mota, há 40 anos, né? Servindo a Assis da região com estudos da mais alta categoria, né? Credibilidade, isso é muito importante. Os endereços na telinha aqui, no rodapé, os telefones, entre em contato. As matrículas sempre abertas, novas turmas? Sempre, Marcos. Fala sobre isso um pouquinho, por favor. Sim, as turmas acadêmicas a gente acaba respeitando os semestres escolares, né? Vamos começar agora em 16 de julho um novo semestre, estamos encerrando agora o primeiro. E as turmas personalizadas são matrícula o ano inteiro. O aluno pode começar o curso... Sempre com oportunidade. Sempre com oportunidade de começar a estudar. Eu preciso mencionar o TOEFL, né? Você me questionou anteriormente. O TOEFL é um exame internacional e ele é reconhecido internacionalmente. Então, se temos algum aluno que precisa continuar os seus estudos no exterior, seja fazendo uma própria universidade ou fazendo uma extensão em pós-graduação, alguma coisa do tipo, ele vai precisar ter TOEFL, TOEFL IBT. Nós preparamos os alunos para isso na nossa unidade e ele também presta nas cidades mais próximas, as quais eu mencionei sobre proficiência. Então, nossa escola tem, além do TOEFL, também temos Proficiency, que é a proficiência em língua inglesa. Marcos, e tem também nossa plataforma digital, né, o CyberFISC, que dá acesso aos alunos a fazer atividades extras em casa, além de todo o livro que nós temos, pois nossos livros são todos digitalizados, o material digitalizado. Hoje a criança, se não quiser ficar olhando para o livro, ela olha para a lousa que está tudo sendo transmitido por ali. E em casa ela tem essa ferramenta, que é o CyberFISC, que é uma plataforma virtual de muita tecnologia, né, com muitos recursos para aumentar ainda mais o aprendizado dessas crianças a nível de habilidades de auditivas, de fala, escrita. Então, só não aprende quem não quer. Patrícia, estou sabendo que você foi aprovada num concurso dificílimo e foi para a Suécia, não é? Ficando Sim. quase um mês lá. Como foi essa experiência? E parabéns, porque... Primeiro lugar a aprovação, Sim, né? foi primeiro lugar em ambas as provas. Eu tive que fazer uma prova escrita e passei em primeiro lugar na cidade de Prudente. E depois uma prova oral, com uma bancada de 8 pessoas, 8 profissionais do Rotary, membros rotarianos. E perguntas em português e inglês foram feitas durante 2 horas. E eu consegui um bom resultado e logo fui saber que também tinha sido aprovada em primeiro lugar nessa segunda avaliação. E ganhei essa viagem aí com mais 4 profissionais, né? Nós fomos num grupo de estudos do Rotary para a Suécia. Passamos 3 semanas e meia lá, conhecemos 9 cidades. Estocolmo, que é a capital da Suécia. Sim, experiência única, né? Cada profissional pôde atuar em sua área lá e conhecer bastante da vivência, né, dos suecos. E os suecos, Marcos, eles não falam só o sueco, eles falam inglês, né? Vamos dizer que mais de 80% da população fala inglês, mas só apenas os mais conservadores, os mais idosos se recusam a usar a língua que não seja deles, mas os jovens e adultos todos sabem inglês. Então a comunicação foi tranquila? Foi bem tranquila. É uma experiência única, Marcos. Eu passo isso para os meus alunos dizendo, vocês podendo viajar e tendo essa experiência no exterior, vamos dizer assim, é a coroação de toda uma vida de aprendizado de uma língua, né? Você coloca à prova tudo que você estudou e vê que realmente, como faz sentido tudo aquilo que você acredita, né? Como você pode utilizar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Parabéns, viu, Patrícia? Muito obrigada.
encerrando dizendo que as matrículas estão abertas e convidamos todo o público da região para conhecer nossas unidades. Patrícia, thank you very much. You're welcome. Thank you. Muito obrigado, que legal. Pessoal, muito obrigado a você de casa aí, pela audiência, pela companhia. Vamos encerrando mais uma edição do nosso programa Marcos Alves Entrevista, que é feito com muito carinho para você, um conteúdo muito legal. Siga em frente a nossa programação. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.